autoridades políticas da cidade, ouvindo pessoas que têm influência em Feira de Santana, para analisar o que foi o ano e projetar o ano que vem. Na nossa série hoje, o nosso convidado é o ex-prefeito José Ronaldo de Carvalho, está em contato conosco hoje por telefone. Ex-prefeito, muito bom tê-lo aqui conosco, a gente deseja um ótimo dia e agradece a atenção conosco. Bom dia, prazer, satisfação. Fernando, Miro, Dilson, Ana, todos vocês, um abraço aí, bom dia Feira, Rádio Princesa, a todos os ouvintes, Feira de Santana, região, um prazer muito grande estar falando aqui com vocês nesse mês de dezembro, como habitualmente a gente faz todos os anos, e estou inteiramente às ordens de vocês. Ex-prefeito, de que forma que o senhor analisa esse ano de 2020, esse ano de tantos desafios, ano que estamos vivendo uma pandemia e tivemos eleição também, uma acirrada eleição. Como é que o senhor analisa esse ano? O que é que foi 2020 para o senhor? Olha, o ano 2020, um ano complicadíssimo, um ano dificílimo, um ano atípico, um ano que ninguém nunca passou, o que a história mostra que há 100 anos atrás existiu a gripe espanhola, que morreu milhões de pessoas no mundo, inclusive no Brasil, mas nenhum de nós acompanhou isso. A gente só sabe pelos livros e pela história, pela imprensa, os jornais impressos da época, etc. Mas agora não, agora nós enfrentamos essa pandemia do coronavírus, algo totalmente impensado, algo que ninguém imaginava, que ninguém acreditava, tem gente que até não acredita ainda, Então é uma situação dificílima no mundo inteiro, o mundo se abala por um abalo grande, gigantesco no mundo todo, E como é no mundo todo, claro, chegou no Brasil, chegou na Bahia, chegou em Feira de Santana. Então é um ano realmente, eu vou repetir, muito, muito, muito complicado, um ano difícil social, um ano difícil na economia, em todos os sentidos, da vida. Realmente são milhares e milhares de pessoas que morreram, no Brasil já estão quase 200 mil pessoas, que morreram. Em Feira de Santana, mais de 300 pessoas, 311 pessoas, já morreram. E tá aí os casos se multiplicando, Acho que a segunda onda que os técnicos e especialistas tanto falava, está ocorrendo, apareceu aí novamente a segunda onda, isso praticamente no Brasil inteiro, aconteceu, e fora do Brasil também, e isso é claro que preocupa, isso traz grandes preocupações, leitos de hospitais cheios, leitos de UTI cheios, que seja no público ou privado. E é claro que isso é preciso ter a colaboração de todos nós, que a gente fique em casa, que evite sair, que só saia por extrema necessidade. Se não tiver necessidade, realmente que fique em casa. E caso saia por essa necessidade, use máscara, não pegue nada. Se pegar, lave as mãos, use álcool, Então eu acho que tudo isso realmente é um ano muito, 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 muito complicado, uma luta gigantesca de tudo e de todos, para poder superar um momento tão difícil como esse. E no meio de tudo isso aconteceu uma eleição, Houve pessoas que tentou adiar a eleição, pensou-se em adiar essa eleição e terminou as autoridades entendendo que não deveria adiar, e a eleição ocorreu. E os resultados todos nós já sabemos o que ocorreu em todo o país. Pois é, e falando especificamente das eleições desse ano aqui em Feira de Santana, ex-prefeito, como é que o senhor analisa o pleito eleitoral? Já há muito tempo que Feira de Santana não chegava ao segundo turno. Curiosamente, justamente foi o senhor que foi o prefeito eleito em primeiro turno. No meio do caminho teve o Tarcísio Pimenta também.
E aí, 24 anos depois, a gente voltou a ter segundo turno, eleição disputada, acirrada. Como é que foi vivenciar esse pleito eleitoral de 2020 aqui em Feira de Santana? A eleição é quase tudo igual, né? Eleição é luta, trabalho, é dedicação, mostrar ao povo o que é, o que se fez, o que se pretende fazer, né? É lutar bravamente, com muita determinação, com muita coragem, né? Com muita força, né? Para poder vencer os obstáculos, enfrentar os desafios, e fazer realmente aquilo que a gente tem a obrigação de fazer, que é defender os interesses da sociedade, os interesses da cidade, os interesses do cidadão, da cidadã, né? Para que a gente possa fazer uma cidade cada vez melhor, né? Então, eu acho que isso tudo foi feito, né? Foi feito com muita força, foi feito com muito vigor, né? Os resultados estão aí, né? Foi um resultado emocionante, né? Um resultado grandioso, um resultado realmente muito bonito, né? E Cobé foi reeleito, né? Prefeito de Feira de Santana. Hoje, inclusive, é a diplomação, né? A diplomação dos eleitos hoje, com todos os cuidados, né? Do coronavírus, segundo eu estou sabendo, cada pessoa eleita só pode ir com 2 convidados, né? Só pode entrar realmente pessoas altamente credenciadas pela justiça, convidadas, se não for, não entra. Então, com todos os cuidados, isso vai ocorrer. E 1º de janeiro toma-se posse, né? Para 4 anos de governo, 4 anos de mandato dos vereadores, 4 anos de mandato do prefeito, né? Para que se faça mais um período aí de desenvolvimento da nossa cidade de Feira de Santana. Então, como eleição é eleição, né? Quem ganha está feliz, quem não ganha fica contrariado, né? E o mundo vai rodando, né? A roda vai andando, né? Então vai acontecendo aí. 2022 já tem uma nova eleição, né? Para governador, presidente da República, vice-presidente, vice-governador, senador, deputado estadual, deputado federal, uma eleição maior do que essa agora, né? Com muito mais cargos sendo disputado, muito mais, vamos dizer assim, com muito mais candidatos, né? Estará acontecendo um processo novo. Será que a regra que vai ser para 2022 é a mesma regra que aconteceu agora em 2020? Será que as coligações que ocorreram, que ocorriam e que foram extintas agora, voltarão, não voltarão? Será que a regra da escolha dos eleitos, como é que aconteceu esse ano, que foi a primeira, que se elegeu por sobra um vereador, vai acontecer para a mesma coisa para deputado? Ou seja, tudo isso são coisas que 2021 vai ser um laboratório, né, para se discutir isso no Congresso, na Câmara, no Senado Federal, né, para que se faça a nova regra de 2022. Como toda eleição acontece, se vota novas decisões, né? Não é uma regra única a vida inteira, sempre muda no país. Então eu acho que enfrentar esses desafios, e 2021 eu acho que é um ano de muita conversa, é um ano de muito diálogo partidários, políticos, né, entre os partidos políticos, entre os líderes políticos, de todos os níveis, né, que vai da Câmara até o Senado. Enfim, tudo isso, com certeza absoluta, teremos um ano muito rico aí para vocês da imprensa debater, discutir, analisar, levar a informação ao ouvinte, né, e desejar aos eleitos um bom trabalho, tanto na Prefeitura quanto na Câmara Municipal de Feira de Santana. Bom, 2 dias atrás a gente teve a presença aqui nos nossos estúdios do prefeito Cobé Martins Filho, e que falou, entre outros assuntos, também da relação que tem com o senhor, né? Ele disse que ele tem uma fidelidade muito grande ao senhor, que foi fiel e vai continuar sendo fiel, porque tem o senhor como uma liderança política importante e um aconselhador muito importante nesse processo.
Aí eu pergunto o outro lado, como é que é a relação entre vocês? Como é que o ex-prefeito Zé Ronaldo enxerga hoje o prefeito Cober Martins Filho? E como é que é a relação, de fato, há esse aconselhamento? O senhor opina em alguma coisa? Ele pede a opinião do senhor? Como é que é isso? Uma relação de respeito, né? Uma relação, como ele disse aí, né? De dois amigos, né? Dois companheiros, um respeita o outro, né? Eu acho que isso é muito importante. Nós não podemos viver dentro de uma sociedade onde não haja o respeito. Pra você ter uma ideia, mesmo quando nós não éramos companheiros, mesmo quando nós tínhamos posições, vamos dizer assim, partidárias diferentes, não é? Ele era candidato de um lado, eu era candidato de outro, havia respeito, né? Nunca se baixou o nível. Eu nunca vi da parte dele para com a minha pessoa uma palavra de agressão, uma palavra de ofensa, uma palavra mais forte no mundo da política, como ele também nunca ouviu da minha pessoa para com ele. Então, imagine se quando nós tínhamos partidos diferentes, não ocorria, imagine agora que nós somos, vamos dizer assim, de partidos aliados, né? De partidos aliados. Então, o nosso partido teve toda a dedicação, teve todo o empenho, em todos os sentidos falando, né? De apoio à candidatura dele para prefeito de Feira de Santana, né? Então, isso foi feito com consciência, isso foi feito com responsabilidade. A gente acredita que ele vai continuar fazendo um bom trabalho, a gente acredita nisso, a gente tem muita fé nisso, né? E, evidentemente, que se o prefeito achar que é interessante sentar, conversar, discutir assuntos da cidade, a gente senta, discute, analisa. Isso é tudo uma coisa que vem de um lado, vem de outro, né? Isso não é uma coisa unilateral, isso não é uma coisa escolhida da cabeça de uma pessoa, isso é coisa que se faz de uma forma mais ampla, de uma forma mais aberta, de uma forma muito mais responsável, de uma forma muito mais madura, né? Então eu acho que somos homens maduros, né? Somos homens muita vida, né? Que já se passou, né? Lutando para se viver mais, respeitando a tudo e a todos e fazendo uma coisa de grande importância para ele e para mim, que é amar, respeitar, querer bem e fazer essa cidade cada vez melhor. Eu acho que nesse ponto nós temos uma visão cada vez mais próxima, que é amar, respeitar e defender os interesses do povo de Feira de Santana e da cidade de Feira de Santana. Eu acho que nesse período de governo dele ele fez boas obras na cidade, fez e continua fazendo essas boas obras na cidade. Eu acho que tomou atitudes muito importantes nessa questão da pandemia, continua tomando essas atitudes com responsabilidade, com amadurecimento, sem precipitação, sem agonia, sem disse-me-disse, não é? Com responsabilidade, está se tomando essas atitudes. Atitudes maduras, vou repetir, atitudes muito, muito, muito responsáveis estão sendo tomadas. Agora mesmo se tomou algumas atitudes que eu acho que era necessário ser tomadas. Então eu acho que tudo isso vai se fortalecendo, eu acho que tudo isso vai crescendo, eu acho que tudo isso vai evoluindo e a gente vai fazer cada vez mais uma cidade melhor, por fé em Deus, e vibrar, né, essa cidade e crescer essa cidade. E torcer muito, né, para que essas vacinas que estão aí chegando, né, no mundo, alguns países já começou a aplicar a vacina, né, os Estados Unidos começou, a Inglaterra, parece-me que eu vi ontem que o Canadá também vai começar a aplicar, o México. Então, já vi ontem que parece que o governo brasileiro deu uma nota dizendo que logo que a Anvisa aprove a vacina, começa 5 dias depois a aplicação dessas vacinas. Acho que a Anvisa deveria ver isso logo com mais pressa, né, essa questão. Se essa vacina está sendo aplicada nos Estados Unidos, se está lá no Canadá, na Inglaterra, por que não aplicar aqui no Brasil? Realmente isso eu não entendo. Acho que precisa decidir isso, acho que precisa resolver esse assunto logo,
Eu acho que esse disse-me-disse disso precisa ter uma solução logo. Eu acho que a Anvisa, com as devidas responsabilidades, eu não acredito de hipótese alguma que a Anvisa haja com política. Eu acho que a Anvisa é um órgão eminentemente técnico, não é, que vai agir com a responsabilidade dos seus técnicos, dos seus cientistas que lá trabalham, não é? Então eu acho que essas pessoas têm de ver isso logo, para que se aplique essa vacina o mais cedo possível no povo brasileiro. Se o cara quer tomar ou não quer tomar, essa história também de querer assinar para tomar, sincero e honestamente, eu também não acho necessário. Se eu quero tomar, eu tomo. Se eu não quero tomar, eu não tomo. Então, se eu tomei, foi porque eu quis tomar, né? Não é porque ninguém me obrigou a tomar. E eu vou tomar, eu não tenho a menor dúvida. Eu vou tomar a vacina, sim. A vacina, eu tenho dúvida se fosse lá de um determinado país que não precisa te falar, mas essas que de Oxford, que está para ser aplicada, eu tomarei, sim, com certeza. Essa vacina de Oxford, eu tomarei a vacina e espero que todos tomem. Não é? Mas claro que cada um tem sua maneira de ser, cada um tem sua maneira de agir, mas eu entendo que isso precisa resolver o mais rápido possível para que a gente possa viver com mais tranquilidade. Viver do jeito que nós estamos vivendo é que é realmente difícil, sobressaltados, né? Toda hora a gente recebe notícia de uma pessoa conhecida que pegou coronavírus, toda hora é isso. É por minuto essas notícias chegam, né? Vai chegando isso com muita amplitude, com força muito grande mesmo, né? Toda hora isso chega. Então, eu acho que essas coisas, eu acho que precisa ter mais amadurecimento para que a gente possa vencer todos esses obstáculos que nós estamos enfrentando em 2020 e que a gente tenha uma vida muito melhor em 2021 para todos. Bom, ex-prefeito, a gente tem o Dilson Barbosa em home office, mas ele também manda perguntas ao senhor. Vamos então à primeira delas. A nossa saudação ao ex-prefeito Zé Ronaldo, parabenizá-lo pela vitória do seu grupo político que reelegeu o Colbert Filho, desejar a ele um Feliz Natal, um próspero ano novo para ele, para a família dele, muita saúde, muita energia para que ele continue dando o seu apoio à Feira de Santana. Mas começamos com uma pergunta política, meu caro ex-prefeito Zé Ronaldo. Em Feira de Santana, a deputada Adriana Pimentel disse que não votaria em Colbert Filho de jeito nenhum e não anularia o voto dela. Significa dizer que ela votaria, deve ter votado em Zé Neto, porque ela disse que não anularia e nem votaria em branco. Em Salvador, curiosamente, o marido dela, Alberto Pimentel, foi candidato a vereador, foi ex-secretário de Assemineto, teve o apoio de Assemineto, não se elegeu, mas lá ele foi fiel ao grupo político dos senhores. E aqui em Feira, Daiane não. Como é que o senhor analisa essa situação? O que é que o senhor espera, portanto, dessa relação política da Daiane Pimentel, Assemineto, o esposo dela? Rapaz, veja bem, eu acho que você já disse tudo aí, né? A sua pergunta já foi perguntando e dizendo tudo. O que é que eu posso acrescentar aí em tudo que você falou? Acho que quase nada, né? Você expressou fielmente tudo que ocorreu, né? Eu só posso botar mais algumas vírgulas aí, né? Dentro desse ponto que você externou. Bom, ela surgiu no cenário político há pouco tempo, não é? No mundo político, eu digo ela porque a que tem mandato é ela, né? Em 2018, ela surgiu como uma candidata a deputada federal, era uma pessoa pouco conhecida, vamos dizer assim, dentro do mundo político, né? No mundo das amizades dela, com certeza, ela tinha as amizades, o relacionamento familiar, o relacionamento de pessoas, ela sempre teve ao longo da vida dela. Mas no mundo político, ela surgiu no ano de 2018. E surgiu segurando uma bandeira com muita força, com muita determinação de Bolsonaro, né? Então, eu que andei muito pela Bahia, então chegava, era federal de Bolsonaro. Então, em vários lugares, eu me lembro de uma visita que eu fiz em Teixeira de Freitas, eu ouvi muito isso. Eu me lembro de uma visita que eu cheguei em Itororó, ali perto de Itapetinga, e algumas pessoas se aproximaram, olha, vamos votar no senhor, vamos votar em Daiane, vamos votar em Bolsonaro e tal.
Daiane é a federal de Bolsonaro, eu estou lembrando as frases que eu escutava aí pela campanha fora. Tive em alguns momentos com ela, no primeiro turno, algumas conversas todas que foram respeitadas, não é? Conversas todas que foram cumpridas, analisadas com toda tranquilidade, com todo respeito, né? E veio a eleição, ela se elegeu bem, muito bem, a nível de Bahia. Chegou 2020 e ela disse que era candidata a prefeita, né? Ela tem o direito de ser candidata e ninguém pode dizer a ela que ela não é candidata, que está proibida de ser candidata. Você pode dar uma opinião, dizendo, olha, eu acho que é melhor você não ser, eu acho melhor você ser. Então, isso tudo se dá, desde que as pessoas perguntem, né? Desde que a pessoa lhe escute, desde que as pessoas lhe ouçam, né? Então, tudo isso foi ocorrendo, tudo isso foi existindo, tudo isso foi sendo formalizado, né? Tudo isso foi acontecendo dentro do mundo da política. Então, ela saiu candidata a prefeita, fez a sua campanha política, fez sua plataforma política, fez seus discursos, fez seus programas eleitorais, deu a sua mensagem, não é? E não foi diferente. Ela, como os demais candidatos, vamos dizer assim, escolheram o prefeito Colbert Martins como o preferido para poder ser combatido, né? Entendiam ele que um dos candidatos iria para o segundo turno e que eles todos queriam ir para o segundo turno contra o outro candidato. Então resolveram, vamos dizer assim, cutucar mais Colbert. E na minha visão estava errado esse raciocínio, mas cada um tem sua maneira de pensar e de agir. Então agiram e foi feito a campanha, vamos dizer assim, de 8 contra 1, né? Nas ruas, de 8 contra 1 na televisão, no rádio, etc. Nas redes sociais, tudo isso. E de repente veio o segundo turno. E veio o segundo turno, aconteceu as coisas normais, né? As coisas previsíveis, né? De tudo que aconteceu no primeiro turno. Então veio Arimateia, apoiou, deu apoio a Colbert, né? Veio o Carlos Geilson, deu apoio a Colbert. O Partido Novo não deu apoio a ninguém, mas na nossa experiência de vida a gente achava que os votos do Novo iriam na sua maioria esmagadora para Colbert, como foram, né? Na sua maioria esmagadora foram para Colbert, se não na sua totalidade, mas na maioria esmagadora foram para Colbert. Veio o PSOL, que declarou apoio ao PT, veio o PSB, que declarou apoio ao PT, tudo dentro do esperado. A única coisa que, vamos dizer assim, que se ficou estranho foi justamente ela, né, que convocou uma entrevista coletiva e declarou que não ia votar em ninguém, mas nas entrelinhas e posteriormente as palavras foram essas que você disse, ou seja, que recomendava e que não votaria em Colbert de jeito nenhum. Então, dava para bom entendedor ou até para mal entendedor de que o voto seria no outro candidato, né? Completamente diferente da história, da vida dela política, uma vida política ainda muito curta, né? Uma vida política ainda iniciando, né? Ainda está no seu primeiro mandato, na metade, nem completou ainda a metade do primeiro mandato dela, né? Porque ela foi eleita em 2018, tomou posse em janeiro de 2019 e só vai fazer 2 anos agora em janeiro de 2021, né? Então não completou ainda nem 50% do mandato. Então ela tomou a posição dela, é um direito que ela tem, não é? Ninguém pode aqui mandar em ninguém, né? As pessoas são livres, né? Para poder tomar as suas atitudes, e ela tomou a sua atitude, não é? Eu acho que a atitude ela tomou, mas acho também, não é, de que o eleitor, né, foi quem decidiu, não é? O eleitor decide, o eleitor não decidiu porque fulano é isso, aquilo, outro, não, o eleitor decidiu, o eleitor escolheu, não é? E pelo resultado eleitoral do segundo turno, eu entendo que esse eleitorado foi para Colbert, né, na sua maioria. Não é? Na maioria foi para Colbert, né? Então o eleitorado seguiu Colbert, a eleição de Colbert, entendeu? Então eu sei se para ela a decisão foi correta, se a decisão não foi correta, aí ela é quem vai analisar a história
é quem vai dizer se foi correta, se não foi correta, né? Não sou eu que vou dizer isso, não é nós não que vamos dizer isso. Só a história vai mostrar quem estava correto em todo e quem foi que agiu politicamente falando com mais precisão nessa eleição de 2020. E como todos, vamos dizer assim, a maioria vão estar disputando 2022, o povo vai decidir, né? O que é que o povo vai achar, o que é que o povo vai entender. Então, como a vida é muito dinâmica, como a política é muito mais dinâmica ainda, né? Quem é que sabe quem vai ser os candidatos a presidente da República, vice-presidente, senador, governador, vice-governador, deputado federal, deputado estadual? Quem é que vai saber? Só o tempo vai mostrar, né? Então, 2021 vai ser uma ampla discussão sobre tudo isso. Quem vai ficar no partido A, quem vai ficar no partido B, vai sair do partido, vai continuar no seu partido, você vai mudar realmente de partido, você vai... Porque, veja bem, é uma situação muito difícil. É uma situação, Dilson, que ninguém nunca enfrentou. Eu enfrentei isso agora, eu vivenciei isso agora, na formação das chapas para a Câmara Municipal de Vereadores, né? Então, nós tivemos em feira aí quase 700 candidatos a vereadores. Então, vereador que a gente entendia que queria uma votação expressiva, teve uma votação expressiva, teve uma votação muito grande, mas não se elegeu. Por quê? Porque muitos das pessoas que eram aliados, que votavam, tornaram-se candidatos à Câmara Municipal. Então, evidentemente que se essas pessoas eram aliadas e tornaram-se candidatas à Câmara Municipal, aquela pessoa não ia ter aquele voto daquela pessoa, né? Não ia ter. Então, isso aconteceu com muita força, veio um grande número de pessoas novas como candidata à Câmara Municipal e houve essa renovação aí legislativa, né? Que muito foi proporcionado por essa mudança na lei eleitoral. Quando todos os partidos tiveram de preencher as suas vagas, não teve a coligação, como existia, que coligava até 3, 4, 5 partidos dentro de uma mesma coligação, o que proporcionava eleições, né, de muita gente eleitos, né? Então, nessa eleição pulverizou muito. Então, para a eleição de 2022, se mantida a mesma regra, então você vai ter, eu fiz uma conta ontem à noite aqui rapidinha, só sobre o estado da Bahia. Então parece que no Brasil tem 35 partidos políticos, né? 35 partidos, parece que é isso. Então, nós temos 39 candidatos a vagas para a Câmara Federal. É 1,5, 39, 1,5 de 39 dá 19, né? 19 com 19, 38, 19. 19 com 39, acho que dá 58, né? 19, 48, 58 vagas. Vamos arredondar para 60 vagas para ficar mais fácil a gente fazer as contas, né? Então, se a gente está fazendo as contas arredondando com 60, o que é que vai ocorrer? Se você multiplicar 60 vagas de deputados federal por cada partido político na Bahia, e que se tiver, vamos botar que tenha 30 partidos totalmente legalizados na Bahia e que lancem candidatos à Câmara Federal. Olha, 60 vezes 30, 6 vezes 3, né? 18. Ora, dá 1.800 candidatos à Câmara Federal só na Bahia. Só na Bahia. Se você tiver mais os 5 partidos, 6 vezes 5, 30. Com 1.800, dá 2.100 candidatos só à Câmara Federal. Se você multiplicar o número de deputados da Assembleia Legislativa, que são 63, quase um número expressivo, vai dar 3.000 candidatos aproximadamente para a Câmara, para a Assembleia. 3.000 com 2.000, 5.000 candidatos à Câmara Federal e à Assembleia Legislativa. Aí você vai dizer, mas não vai aparecer tantos candidatos para a Câmara, não vai aparecer tantos candidatos para a Assembleia Legislativa. Vai sim. Para você ter uma ideia, só depois da eleição eu já vi 8 pessoas que foram candidatos a vereadores dizer que vão ser candidatos a deputado.
que vai ser candidato a deputado, entendeu? Então, é uma coisa forte, entendeu? Então, essa regra, é por isso que lá atrás eu fiz algumas indagações. Esta regra vai ser mantida para 2022. O Congresso vai mudar essa regra. O Congresso vai conseguir aprovar legalmente uma lei, sei lá, que essa lei pode, não pode, não é? Porque antes de acabar com a coligação, eu li manifestações, eu não sei se foi do STF ou se foi do Superior Tribunal Eleitoral, eu não estou lembrando se foi de um, se foi de outro, dizendo que tinha de acabar as coligações no país, que não podia continuar existindo as coligações no país. Bom, se é isso, como é que vai acontecer para 2022? Imagine que só na Bahia teria essa quantidade de candidatos para a Assembleia e para a Câmara Federal. Como estaria sendo candidatos os atuais deputados? Como conseguiria candidatos para esses partidos maiores? Como seria isso? Como é que formaria essas chapas para compor a Câmara Federal do PT? Como é que comporia as chapas dos candidatos do Democratas, do PSDB, do Republicano, do PL, do PP, do PSD? Como é que formaria essas chapas? Como é que seria essas composições? Como é que seria? Olha, eu sei e posso afirmar, foi muito trabalho para fazer tudo isso para vereador. Agora, imagine dentro de um estado tão grande como é a Bahia, como é que você vai fazer isso? Isso vai ser um Deus nos acuda, isso vai ser uma correria, isso vai ser muito trabalho de inteligência, muito trabalho de planejamento, muito trabalho de organização, muita paciência, muita conversa, muita conquista de espaços, muita conquista e discussões com parlamentares, com candidatos, com partidos políticos, e é por isso que eu lhe disse lá atrás, 2021 vai ser um ano das maiores conversas que eu já vi na minha história de vida política neste país para se formar 2022. Ninguém se engane, ninguém fique enganado. Você formar a chapa para 2022 neste país, não é na Bahia não, é no país inteiro, para as assembleias, para as câmaras, para o Senado, para governador, para presidente da República, vai ser um Deus nos acuda, vai ser disso, muita discussão ampla, geral e restrita. Lembra que tinha uma campanha lá há muitos anos atrás, quando eu ainda era cabeludo, pelas diretas já, e dizia assim, ampla, geral e restrita. Então, para a eleição de 2022, nós vamos ter de ter conversas ampla e geral para se formar o processo político de 2022. Bom, ex-prefeito Zé Ronaldo, o senhor falou aí a respeito da situação da deputada Daiane, né? Deus falou dessa questão, né? De ela aqui em Feira de Santana falar que não voltaria o couber e não anularia o voto, ou seja, como o senhor disse, né? Para bom entendedor, ela estaria votando no deputado Zé Neto. E tem a situação do marido dela, que foi apoiado pelo ACM Neto em Salvador, pelo menos estava no mesmo grupo político, sendo candidato a vereador. A situação do marido especificamente vai mais ou menos pelo mesmo caminho da deputada Daiane? O que é que o senhor imagina dele dentro do grupo agora, ou mesmo fora do grupo a partir de agora? Não, o senhor Alberto Pimentel, ele foi secretário de Salvador, não sei se ainda é ou se não é mais, não sei, e foi candidato a vereador, né? Não, ficou na primeira suplência do partido dele lá em Salvador. O que é que vai acontecer em Salvador, aí eu não sei, eu nunca conversei com o Neto, nunca conversei com o Bruno a respeito desse assunto, esse assunto a gente não tratou, porque é um assunto interno lá da política de Salvador, né, que deverá ser conduzido pelo prefeito Bruno Reis e pelo atual prefeito e presidente do Democratas, ACM Neto, né? Esse é um assunto, eu acho que totalmente interno de Salvador, no qual eu não tenho nada a ver, nem devo ser consultado, né, a respeito desse assunto, que é um assunto, vou repetir, interno da política de Salvador, e o prefeito Neto e o prefeito Bruno são pessoas altamente inteligentes,
tanto no campo administrativo quanto no campo político, com amplas visões da política, e com certeza tomarão lá as atitudes que eles acharem mais convenientes. Barbosa tem mais uma pergunta ao senhor. Volta, Aninha. Agora sim. Ex-prefeito Zé Ronaldo, quando o Carlos Geilson deixou o seu grupo, foi para o grupo do governador Rui Costa, o senhor deu uma entrevista e disse que Deus o leve, que ele fique por lá. Agora ele voltou. Deus o trouxe de volta, o senhor aceitou. O senhor certamente lembra daqueles filmes do Velho Oeste, né? Tinha um chamado Sabata Não Perdoa Mata. O som tá Hoje, ruim. o título do filme mudaria para Sabata Não Mata, Perdoa. Oi. O senhor não conseguiu ouvir bem, né? O Dilson Barbosa... O som embolou a voz aí. Ele perguntou a respeito do deputado Carlos Geilson, né? Que o senhor deu entrevista aqui tempo atrás, quando ele mudou de grupo político e falou que Deus o leve, né? Ele fique por lá. E de repente agora ele volta. Aí o Dilson fez uma relação com o filme Sabata Não Perdoa. E aí ele perguntou se o filme muda de nome agora, Sabata Perdoa. Como é que fica a situação do Carlos Geilson no grupo? Esse Deus é cada uma, rapaz, é o seguinte, na época eu me lembro, né, ele tá lembrando muito bem, né, tá com a memória muito boa, realmente ele me fez as perguntas e eu disse, Deus o leve, né. Quando a gente diz assim, Deus o leve, é de uma pessoa que a gente gosta, né, porque se a gente não gosta da pessoa, não deixa que Deus o leve, né, a gente poderia dizer até outras palavras. Então, quando a gente evoca Deus e deseja ao próximo a Deus, né, está desejando o bem ao próximo, né, a pessoa. Então, nesse momento eu digo que Deus o traga, né, com abundância, com trabalho, com luta, com dedicação, como ele sempre fez no passado e fez já agora nesse segundo turno, né, e vem fazendo com a sua atuação parlamentar. Já que ele voltou a assumir a Assembleia Legislativa de Feira, eu acho que é bom para a Feira de Santana ele ter retornado à Assembleia Legislativa da Bahia, né? Para que preste serviços e trabalhe em defesa de Feira de Santana. Então, que Deus o traga, né? Fazendo uma comparação com aquele período, né? Com aquela época. Eu acho que é o melhor que eu posso dizer aqui nesse momento, essas palavras, né? E que seja bem-vindo e vamos trabalhar e continuar a fazer a política. Em 2022, o senhor tem 3 opções políticas. Ou o senhor sai candidato a deputado federal, sai candidato ao Senado, aliás, 4, né, opções. Candidato a deputado federal, candidato ao Senado, candidato a vice-governador ou a governador. Qual é o caminho político de Zé Ronaldo em 2022? Olha, eu não pretendo me aposentar, né, da política. Eu pretendo continuar na política por mais algum tempo. Quanto tempo, não sei, mas pretendo continuar, né? Você colocou aí muitas opções. Eu poderia dizer assim, Zé Ronaldo, você já foi deputado estadual, você pretende ser deputado estadual? Eu respondo, não. Você já foi deputado federal e no meio do mandato saiu para assumir a prefeitura de Feira. Você pretende ser deputado federal? Eu respondo, não. Então, são 2 respostas curtas, objetivas, sem muitas explicações, né? Já tá, eu acho que essas palavras poucas explica tudo. Não, nenhuma nem a outra. Zé Ronaldo, se dentro da conjuntura política você pode ser candidato a governador, vice-governador, senador da República, eu respondo também com muita objetividade, muita praticidade, tá? Eu acho que nosso grupo político, ele tem um candidato a governador hoje, um candidato natural, não é? Que é o prefeito ACM Neto. Ele está fora da prefeitura de Salvador. Eu também estou fora da prefeitura, já há 2 anos e 9 meses, daqui a pouco completa 3 anos que eu estou fora, né, da prefeitura, e ele também está fora da prefeitura, né? Eu acho
eu acho que este momento, esse exato momento, hoje, ele é o melhor candidato do grupo, não é? O melhor candidato do grupo, e tem o meu apoio, Ele é o nosso candidato a governador, né? É o nosso candidato a governador, é ACM Neto. Zé Ronaldo, você pode disputar para ser senador, você pode disputar para ser vice-governador, sem muitas delongas, né? Serei prático e objetivo, que já fui até depois da eleição em algumas entrevistas, eu vou repetir o que eu disse. Não, se entenderem que meu nome é bom para compor como vice, compor como senador, meu nome está à disposição. Não tem por que eu esconder isso, não tem por que eu criar dificuldade para isso. Ora, se eu não quero esconder isso, não vou esconder isso, e não estou escondendo isso, estou sendo altamente sincero, né? A gente até que diz assim, rapaz, você se precipitou em dizer isso? Eu acho que não. Eu acho que eu disse no momento certo, na hora certa. E agora, todo mundo sabe que a minha vida inteira eu fui homem de diálogo, um homem de conversa, nunca fui de tomar atitudes precipitadas, nunca fui de tomar atitudes agoniadas, nunca fui de tomar atitudes correndo, não é? Todas as minhas essas atitudes que eu tomei na política de feira foram muito pensadas, analisadas, né? Então eu acho que isso é um processo que não passa só pela minha pessoa, passa pelos partidos políticos, passa pelas lideranças políticas, passa pela sociedade. Então, eu estou dizendo à sociedade, eu estou dizendo aos partidos políticos, eu estou dizendo aos políticos que meu nome está à disposição. E isso vai ocorrer durante 2021, discussões, isso vai ocorrer em 2021, um amplo debate, isso vai ocorrer em 2021, conversas, sentar com partidos políticos, sentar com políticos, sentar com lideranças políticas, sentar com prefeitos, sentar com vereadores, sentar com ex-prefeitos, sentar com deputados federais, estaduais, etc., né? Sentar com todo mundo e analisar esse processo e formar esse processo. Então, 2021 é pé na estrada, né? Pé na estrada, andando muito aí pelas estradas da Bahia fora, e ouvindo as pessoas, escutando as pessoas, dialogando com as pessoas para poder fazer, não é, com fé em Deus, uma boa discussão, uma ampla discussão, e formar uma chapa para 2022 dentro do nosso grupo político. Qual será a sua distração política em 2 anos sem mandato, 2 anos fora da política daqui até 2022? Qual será a sua caminhada? O senhor se distrai matutando na política, né? Eu costumo dizer que o senhor anda com a sandália de lampião, pé quadrado, que a gente não sabe para que lado o senhor caminha. O que é que Zé Ronaldo vai fazer nesses próximos 2 anos para buscar a sua finalidade em 2022? Rapaz, é como eu estou lhe dizendo, conversar muito e andar, e calçar a sandália, que você disse que não sabe onde é que está pisando, calçar a sandália sabendo onde está pisando. Calçar a sandália e andar com pés bem retos, em ações e linhas bem retilíneas, claras e objetivas, e andar pelo interior da Bahia, né? Andar pela nossa capital, andar pela região metropolitana, andar pelo extremo sul da Bahia, andar pelo oeste da Bahia, andar pela região do São Francisco, andar pelo nordeste da Bahia, pelo norte da Bahia, andar a Bahia, percorrer a Bahia, né? Depois da eleição eu já mantive contato em mais ou menos com uns 30 prefeitos, amigos meus, conversando, dialogando, ouvindo, escutando, né? Ontem mesmo tive o prazer de conversar com o ex-governador Nilo Coelho, que é prefeito de Guanambi, né? Foi eleito prefeito de Guanambi. Ontem mesmo conversei com um amigo de uma cidade lá no extremo lá no oeste da Bahia, onde alguns amigos meus foram eleitos prefeitos em cidades importantes daquela região, Formosa do Rio Preto, Santa Rita,
Barreiras, Luiz Eduardo, etc, né? Então eu acho que no extremo sul, né? Então eu acho que conversando com essas pessoas, 2021 vai ser isso, muita conversa e muita viagem, não é? Eu vou ocupar meu tempo viajando, não é viajando para turismo, não é viajando para descansar, não, é viagem de trabalho, né? Entrar aqui no carro e ir em Riachão do Jacuípe, lá visitar meu amigo prefeito, em Pé de Serra, visitar meus amigos lá que fazem a política em Pé de Serra, em Capela, em Nova Fátima, em Capim Grosso, Jacobina e por aí vai, né? Eu estou citando esses nomes assim, não é, que estão vindo na minha cabeça, né? Então você vai começar a fazer isso, ir lá no oeste da Bahia, ficar 2, 3 dias lá na região, andando pela região, conversando com as pessoas, escutando as pessoas, vendo o que é que as pessoas querem, o que é que as pessoas estão defendendo para aquela região e formar um discurso, né, para os baianos de todas as regiões, de todas o que nós estamos entendendo é que agora nós temos um tempo, né, que nós temos oportunidade de poder conversar, de poder viajar, né? Nós estamos livres para isso, o tempo está bom para poder fazer isso, então eu acho que se o nosso tempo está bom para fazer isso, está livre para fazer isso, nós vamos fazer isso com uma amplitude gigantesca, né? Acho que Neto também vai fazer isso, entendeu? E nós vamos fazer isso, né? Nós vamos fazer esse trabalho, nós vamos fazer essa boa política, essa boa conversa, né? Chegar lá em Brejolândia, e muita gente que está ouvindo a gente aí não sabe onde é que fica, né? Mas é só fácil, né? Só botar no Google aí você vai ver lá no oeste da Bahia, perto de Barreiras, né? Amigos nossos lá que fazem política, enfim, fazer essa boa andada, botar as pernas para andar aí pelo estado todo, circular esse estado todinho e fazer, repito, a boa política com respeito a todos, escutando a todos, ouvindo a todos e formando um plano do que vai acontecer no ano de 2022. O ano de 2021 será, sem dúvida, todos os estudos, todas as pesquisas que deverão ser feitas visando 2022. Bom, o senhor falou aí sobre várias regiões do estado, né, pelas quais o senhor deve passar, inclusive, nesse tempo. Aí a pergunta que eu faço ao senhor justamente é a respeito das bases, tendo em vista o resultado das eleições desse ano, como é que ficaram as bases, como é que está o terreno para o partido, para o DEM, visando 2022, né, em relação a prefeituras conquistadas, eleições vencidas pela Bahia fora, como é que o senhor analisa isso? E o senhor falou que o prefeito Assemineto também deve fazer essa caminhada. Devem caminhar juntos, ex-prefeito? Sim. Caminhar juntos, sim. Com certeza absoluta. Essa caminhada será junto. Será uma caminhada junto. Essa pergunta a gente responde com muita objetividade, sem nenhum minuto para raciocinar. Sim, caminharemos juntos, com certeza. Faremos isso. Vai ser feito 2 perguntas aí. Uma foi essa, se caminhará junto com a CM, e a outra foi... em relação às bases, né? O resultado das eleições. As bases. Bom, veja bem, eu acho que a eleição, a oposição saiu fortalecida, né? Saiu fortalecida. Agora, também você pergunta, você acha que uma eleição tem algo a ver com a outra? Eu acho que não, sabe? Eu acho que cada eleição é uma história, eu acho que cada período é um momento na política, né? Agora, se você tem capacidade de fazer a boa conversa, se você tem tempo para fazer isso, eu acho que tudo isso ajuda e ajuda muito, tá? Ajuda muito. Agora, é claro que, vamos dizer assim, o Democratas, o PSDB, o MDB, o PL, assim, que teve candidatos em alguns municípios que apoiou a gente, né? Ou a gente apoiou, em alguns o PDT, em alguns o
PTB, em alguns PSC, e todos esses partidos que nessa eleição, vamos dizer assim, teve histórias que não são história muito agarrada, vamos dizer, ao governo do Estado, elegeram muitos prefeitos, né? Então, pela quantidade de votos do Democratas, do MDB, do PSDB, do Republicano, vamos dizer assim, são superiores, bem superiores, vamos dizer assim, aos outros partidos políticos, né? Aos outros partidos políticos. Em número de prefeitos na Bahia, não. Mas houve um planejamento. O Democratas, ele trabalhou na possibilidade dos 50 maiores municípios do estado, você ter candidato pelo Democratas ou do partido aliado. E isso deu certo, né? Então, a maioria desses municípios tiveram a vitória do Democratas ou de partidos aliados, né? Então, se você for aqui olhar Salvador, Simões Filho, Camaçari, Mata de São João, Dias Dávila, Catu, vamos aqui mais, Juazeiro da Bahia, Campo Formoso, Senhor do Bonfim, Teixeira de Freitas, Eunápolis, Porto Seguro, Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, Santo Antônio de Jesus, são partidos, são vitórias, vamos dizer assim, em grandes centros, né, econômicos, grandes centros de população, etc., que teve como vitórias partidos aliados, né, candidatos de partidos aliados. Então isso, evidentemente, que dá uma vitalidade, né, dá uma vitamina dentro do processo. Alguns perdeu, assim, altamente disputado, como diria no linguajar popular, pau a pau, né? Linha a linha, como foi em Alagoinhas, que eram alguns candidatos, coincidentemente eu sou amigo de dois lá, os mais votados, né? Então e assim sucessivamente, né, que foi acontecendo no sudoeste da Bahia, Guanambi, foi uma vitória, outros municípios importantes lá da região, candidatos foram muito bem votados, tiveram votações expressivas nos municípios. Então isso tudo são coisas que lhe dá ânimo, né, lhe dá força para você pensar em 2022, né, dentro do nosso grupo político, né? Eu acho que foi um resultado muito positivo, muito positivo. E, inegavelmente, o grande derrotado da eleição em 2020, a nível de prefeito, foi o PT, né? O Partido dos Trabalhadores foi o maior derrotado da eleição do ano de 2020, na Bahia e no Brasil inteiro, foi o PT, né? É uma coisa incrível, né? O PT não elegeu nenhum prefeito em nenhuma capital do Brasil, né? Não elegeu prefeito em nenhuma grande cidade brasileira. Na Bahia parece que elegeu 30 prefeitos, parece, em cidades bem menores, né? A gente diz isso com respeito a todos os municípios, mas apenas citando assim, não é o número do eleitorado, então, e o número de municípios eleitos, né? Então, isso foi sem dúvida uma derrota. Mas isso decide 2022? Não. 2022 vai ser decidido com as conversas de 2021. Bom, o nosso repórter Miro Nascimento tem também uma pergunta a fazer ao senhor. Primeiro, bom dia, o primeiro bom dia para o ex-prefeito José Ronaldo Carvalho, desejar logo de cara um feliz 2021 para ele. Ex-prefeito José Ronaldo, eu acompanhei inclusive uma entrevista do senhor com o nosso querido Joilton Freitas. Mas na oportunidade o senhor falava sobre a questão da composição em Feira de Santana para o ano de 2021. Agora há pouco o senhor externava também sobre toda essa situação relacionada à dificuldade de uma composição para a disputa tanto para deputado federal quanto para deputado estadual.
Só que para deputado federal, o senhor citou nomes, a exemplo do próprio Zé Chico. A pergunta que eu faço para o senhor o senhor vê, é uma possibilidade de indicar nomes e marchar juntos aqui na cidade de Feira de Santana apenas com nomes domésticos, ou vai ter uma abertura também para nomes de fora de Feira de Santana? Olha, isso é uma longa história, uma história antiga, né, de Feira de Santana, que nós sempre debatemos isso, nós sempre discutimos isso. Quando eu digo nós da política e nós da imprensa, né, mas muitos políticos de Feira trazem as pessoas de fora, não é? Se você for analisar os adversários políticos, sempre trouxeram os deputados de fora, né, tanto para federal quanto para estadual. Então, é uma coisa dinâmica, né? É uma coisa forte, né? É uma coisa que sempre se defende, que tem os candidatos na terra, os candidatos da terra, para que tenha mais recursos do município, etc, etc. Isso é uma coisa difícil, né? É uma coisa complicada, cada um tem seus pontos de vista, todo mundo tem seu interesse da sua eleição, de fazer uma composição que lhe permita lhe render mais votos, né? O cidadão é candidato a deputado estadual, então ele quer uma composição com um deputado federal que lhe permita mais votos em outra região. Ele vai ter voto aqui e o outro vai ter voto em outro canto. Alguém que troca os votos, né? Que busca esses votos. Só que, como eu disse lá atrás, 2022, se essa regra for mantida, vai ser um Deus nos acuda, viu? Eu vou repetir isso, vocês deixem isso aí gravado que vocês vão ver o que é que eu estou dizendo. Se essa regra for mantida para 2022, a regra eleitoral de 2020 for mantida para 2022, você vai ter muita agonia para 2022, para deputado estadual e deputado federal. Ninguém de sã consciência pode saber o que vai ocorrer em 2022. É uma coisa que vai ser muita, um corre para um canto, um corre para outro, um vai para um canto, outro vai para outro. Vai ser uma coisa tão dinâmica, tão forte, que eu não sei como é que isso vai terminar, não. Vamos ver o que é que vai acontecer. Como é que isso vai ser concluído, todo esse processo, como é que será concluído aí? Tá certo. Com relação à Câmara Municipal de Feira de Santana, nós tivemos uma renovação histórica, né, dentro de um processo eleitoral, já dentro de um modelo e do qual o senhor, inclusive, agora está se referindo, já pensando exatamente nesse novo modelo de eleição. E de que forma o senhor tem acompanhado, né? O senhor declina, entre aspas, um apoio a algum candidato, e aí a gente vê o Fernando Torres, que se coloca como candidato e veio pro apoio com o Couber na última eleição. A gente tem a candidata a presidente da Câmara, né? O nosso atual presidente, que é o Zé Carneiro, e aí surge também um nome de um cidadão que vem prestando aí também um serviço e vem aparecendo também com uma liderança, que é o Silvio Dias, que coloca inclusive com, segundo ele, 7 nomes apoiando. Se a gente fazer uma conta de 21 vereadores, como ficaria então uma eleição da Câmara em Feira de Santana? Olha, eu acho que isso é um assunto interno da Câmara, né? Acho que isso é um assunto lá que vamos dizer assim, cada um tem suas posições. Isso é um assunto muito delicado, né? Que tem que ser feito com muito cuidado, com muito zelo. Você disse que tem 3 candidatos, eu estou sabendo de 3 agora, para mim só tinha 2, né, candidatos. Então que cada um vá fazendo a sua conversa e espero que todos façam uma conversa convergindo para que tudo fique dentro do nosso grupo político, né? O nosso grupo político tem a maioria na Câmara de Vereadores, então eu acho que tudo isso seja convergente para dentro da maioria eleger o presidente, né? Essa de candidato de alguém da oposição, de Silvio, eu não sabia disso, ouvi essa conversa agora, né, vindo de você. Então eu acho que tudo isso, toda eleição é assim, né? Toda eleição, a maioria das eleições na Câmara tem os pleitos legítimos, né, de cada candidato, né? Que busca os seus pares, né, para poder se eleger. Então,
Isso será feito com certeza, com todo respeito por cada um, e vamos ver essas conversas onde vão dar. Ainda tem aí, no dia 1º, hoje são 16, né? 16, então aí 14 dias, né? Para poder chegar o dia da posse, o dia da eleição. Então aí muita água vai passar debaixo da ponte, e conversa sempre se resolve tudo. Bem, o prefeito eleito, Colbert Martins, ele fala em reforma administrativa em alguns momentos. Aí existem segmentos, e a própria imprensa sempre coloca isso, que precisa também de uma renovação em secretariado. Isso porque muitos dos secretários estão aí no grupo, né, na administração, desde seu primeiro mandato. E aí surgem aquelas conversas, né? Não, muitos secretários estão cansados, enfim. Mas por outro lado existem também, né, por lado da lei de responsabilidade fiscal, algo que impede, né, a criação de qualquer outro cargo no que se refere à questão de responsabilidade e gastos enquanto durar esse processo da pandemia. Aí a gente nos atém a essa questão, ex-prefeito Zé Ronaldo, sobre possibilidade de reforma administrativa e mudanças. O senhor vê como essas possibilidades, né, até que ponto um secretário ele pode estar cansado ou não numa pasta, ou o resultado vai o credenciando a permanecer? Qual é a sua ótica com relação a isso? Olha, isso é um assunto muito interno do prefeito, né? Você já disse que lei impede fazer reformas administrativas que aumentem despesa, né? Então impede criar cargos, né? Acho que até o final de 2021, né? Uma coisa dessa impede, proíbe fazer tudo isso. Quanto a pessoas que estão desde o meu primeiro governo, eu acho que não é assim, não. Eu acho que, se você for aqui rapidamente na minha cabeça, aqui a gente está falando de improviso, o que tem é Carlos Brito, né, que é secretário de Planejamento. Você vê alguma razão, veja bem, isso é o prefeito que tem de decidir, não sou eu. O prefeito é quem tem de dizer se Brito foi importante nesse período que ele é prefeito ou não. Não é? Então não é o tempo de trabalho que a pessoa faz, né? Brito é o secretário de Planejamento. Então, que eu me lembre, desde o início tem Brito e tem Pinheiro. E tem esses dois, que ficou, vamos dizer assim, os 20 anos. Assim, praticamente completo. Só me lembro esses dois. Brito e Pinheiro. Não é? Se você for olhar SEDU, é Sérgio Carneiro, que não tem 20 anos. Se você for olhar o meio ambiente, é Assênio, que não tem 20 anos. Se você for olhar saúde, é Denise, que não tem 20 anos. Nesses 20 anos, a Secretaria de Saúde teve Dr. Gutenberg como secretário, teve doutora Zênia como secretário, Dr. Getúlio Barbosa como secretário, Rafael Cordeiro como secretário. Teve um período curto, Raimundo não sei de quê, também como secretário, não é? Que teve isso. E teve Denise como secretária. Então, não são 20 anos. Se você tem a Fundação Hospitalar, também teve Dr. Seixas, Gutenberg e vários outros, não é? Não tem 20 anos também. Se você vai à Fundação de Cultura, não tem 20 anos. Se você vai à Previdência, não tem 20 anos. Já passaram vários presidentes lá na Previdência. Se você vai à Secretaria de quê, meu Deus? Desenvolvimento Social, teve Jerusa, teve Ildes, agora é Pablo, não é? Enfim, teve vários outros nomes, não é? Que teve também como secretário. Se você vai, o que é mais secretário aí? Bom, e se você for olhando essas secretarias, você vai ver que de 20 anos, como você fala, tem 2 secretários de 20 anos, 2. De 20 anos só tem, na minha cabeça aqui, pode ser até que eu esteja enganado, 2 secretários, que é Pinheiro e Brito. Só esses 2, que tem 20 anos. Se tem mais, é só me lembrar aí que eu posso dizer sim ou não, né? Agora, isso é uma coisa interna do prefeito. Eu estou falando isso em cima do que você colocou, né? Isso é uma decisão do prefeito, isso é uma decisão de composição de governo.
Esse tempo foi aprovado pelo povo, né? Foi aprovado pelo povo. O povo elegeu, o povo reelegeu, o povo conduziu, não é? Então, se o prefeito vai manter o secretário Brito, não vai manter, isso é uma decisão do prefeito. O prefeito é quem sabe se ele foi competente nesses 2 anos que ele é prefeito ou não. Se vai manter Pinheiro. Pinheiro era secretário, Pinheiro não é mais secretário, Pinheiro hoje é superintendente, não é? Ou seja, Pinheiro tem 6 meses numa superintendência, se muito. O prefeito vai manter, não vai manter? Ele nunca me tratou desse assunto, né? Ele nunca me abordou esse assunto. Isso é um assunto dele lá, que ele tem de conversar com as pessoas, dialogar com as pessoas, não é? Lá que compõem o seu governo. Então eu acho que essa história de 20 anos é um grupo que tem, vamos dizer assim, entre aspas, 20 anos no poder, não é? Que não é 100% assim, não é? Nas vitórias eleitorais foram, mas na condução administrativa não é 100%. Colbert tem 2 anos e 9 meses, né? Era vice-prefeito. Nós temos uma relação de política de 8 anos, né? Então são coisas assim que cada um diz na maneira que lhe convém. A campanha foi feita assim e o povo elegeu, né? Então isso quem vai conduzir, quem vai dizer quem é, quem não é, o que quer, o que não quer, é o prefeito, né? É o prefeito, é ele quem vai dizer isso, né? Se ele dizer assim, achar que deve me conversar, eu vou dar minha opinião. Se ele achar que não vai, eu não mando, né? Eu sou um apoiador, eu fui um apoiador, né? Hoje eu sou um ex-prefeito, né? Então são coisas que cada um vai analisar de acordo à sua conveniência. Se o cidadão é inimigo, o cidadão joga casca de banana pro prefeito, né? O que é que o inimigo quer? O inimigo quer disseminar discórdia, o inimigo quer colocar adubo, vamos dizer assim, para poder a planta crescer com o mal, para disseminar a discórdia dentro de grupo. Então tudo isso são coisas que são ouvidas, são escutadas. Aquilo que deve ser ouvido é ouvido, aquilo que não deve ser ouvido entra no ouvido, sai no outro ouvido. Então cada pessoa tem uma ideia, cada pessoa tem um ponto de vista. Eu acho que opiniões de adversário político escuta-se, mas tem que ser analisada com muito carinho, com muito respeito, porque nem sempre a opinião do adversário político é para fazer concórdia dentro do grupo político, é para fazer normalmente discórdia, é para justamente fazer briga, fazer desentendimento. Não, mas Colbert é um homem maduro, né? E acho que com certeza fará suas análises com todo cuidado, com todo zelo, com toda respeito a todo mundo. Ex-prefeito Zé Ronaldo, a gente agradece imensamente a disponibilidade do senhor de falar conosco, desejo ao senhor, à sua família, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, e que a gente passe por esse momento, né, difícil de pandemia que a gente está passando logo, para que a vida volte ao normal. E no mais agradecer, né, a educação, a presteza do senhor sempre em nos atender. Grande abraço. Obrigado a vocês todos, obrigado aí a Dilson, Fernando, Miro, Ana, a todos, né, que faz o Bom Dia Feira, fazendo aí de uma forma diferente, uns de casa, outros no estúdio, não é, para ter esse cuidado, né? Você vê que está bem pertinho do Natal já e o clima de Natal ainda não está chegando, né? Por quê? Porque nós estamos vivendo sobressaltados, preocupados com a pandemia. Então a gente tem de ter muito cuidado com tudo isso. Vamos continuar tendo cuidado, vamos continuar realmente fazendo uma coisa sempre do melhor para o próximo e cada um contribua saindo de casa só em assuntos realmente necessários. Que não for necessário, cuide-se para que todos realmente tenham saúde. Um bom Natal para todos, feliz Ano Novo para todos, um ano novo sem pandemia. Um abraço a todos, felicidades e muito obrigado. Conversamos então com o ex-prefeito José Ronaldo de Carvalho na manhã desta quarta-feira, dia 16 de dezembro de 2020. Nessa